Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos falar da lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Vamos falar a respeito deste movimento e também da importância e da necessidade de congregarmos. Para quem não sabe, estamos estudando essa revista aqui, Os Ataques contra a Igreja de Cristo, e hoje chegamos na lição de número 9. O texto áureo diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, verso 25. E a verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A nossa leitura bíblica está no capítulo 10 de Hebreus, do verso 19 até o verso 25. Eu vou colocar aqui na tela também para você acompanhar. Diz assim o texto: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Como de costume, nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico diz assim: a visão e prática do movimento dos desigrejados. Segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária. E o terceiro e último tópico, a importância e a necessidade da igreja. Se você perdeu a aula anterior, a lição de número 8, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo. E antes de entrarmos na aula, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e também compartilhe essa aula com outras pessoas, com seus amigos, para que também outras pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus. E assim também você vai estar nos ajudando a divulgar este canal, que tem o propósito de levar o ensino bíblico para aqueles que necessitam e precisam, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, inclusive também aqueles que já nos acompanham e que já estão inscritos em nosso canal. Vai um grande abraço e um muito obrigado a todos vocês que nos apoiam, que nos ajudam, que compartilham os vídeos, que de alguma forma nos ajuda nesse trabalho, tá bom? Que Deus vos recompense e vos abençoe grandemente. A lição de hoje é um assunto importante, porque fala deste movimento que muita gente pensa que é novo, que acha que é da atualidade, mas não, é antigo, é um movimento que já tem o seu tempo, tanto que em Hebreus e nas cartas de Paulo também já são mencionadas essas pessoas que costumam não congregar ou que se afastam da congregação, né? Então a igreja tem
2000 anos, mais ou menos, e já nos primeiros momentos ali da igreja, nos primeiros anos, já haviam pessoas que faziam parte desse fenômeno, desse movimento, e que já eram combatidas essas falsas doutrinas, né, considerados desvios doutrinários, já era combatido isso através dos ensinamentos dos apóstolos e daqueles que guiavam a igreja. Por isso também, atualmente, nós vemos que tem se aumentado o número desse tipo de pessoas, né? Sempre houve, mas a questão é que agora a gente consegue identificar e quantificar essas pessoas, né? E muitas delas até se declaram de fato desigrejadas, e isso tem também contagiado outras pessoas, né? Como todo movimento tem os seus adeptos, e a lição vai tratar exatamente disso e explicar qual a visão dos desigrejados e por que essa visão ela é equivocada, tá bom? Beleza, a introdução diz aqui, ó, nas últimas décadas, os desigrejados, ou também os conhecidos como os sem igreja, crescem em escala exponencial. As pessoas que se dizem ser cristãs, mas são pessoas que se dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a nenhuma igreja. Paradoxalmente, esse grupo religioso diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica, que seria o templo, né? Onde possa se reunir. Diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos e as outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Então essa aqui é a introdução da nossa aula. Como eu falei, esse movimento já é muito antigo, desde os primeiros anos da igreja já haviam esse tipo de pessoas. Isso é uma seita. Por que eu digo que é uma seita? A principal característica de uma seita é acreditar que só ela é correta e que todas as outras estão equivocadas. Por isso, as igrejas cristãs não são consideradas seitas, porque, por exemplo, faço parte da organização Assembleia de Deus e eu reconheço que outras denominações, outras organizações também são a Igreja de Cristo, também fazem parte da igreja, porque são outras organizações, mas que possuem também os mesmos princípios. Então entendemos que as outras organizações, outras, não todas, também são consideradas como igreja, né? Como fazendo parte da igreja. Os desigrejados acreditam que só eles estão corretos e afirmam ainda que são o verdadeiro modelo de igreja por acreditarem seguir o princípio dos cristãos primitivos. E isso é um equívoco muito grande, porque o modelo que nós seguimos de organização, uma instituição tem a sua, mas o que há em comum entre elas é que esse modelo organizacional ele é extraído exatamente da Bíblia. E os desigrejados acreditam não haver esse modelo organizacional. Então, é a primeira dificuldade que eles enfrentam, tá? Visão do movimento dos desigrejados, primeiro tópico. E o primeiro ponto é um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador de Roma, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Aqui está um equívoco, né? Porque a igreja, muito antes de Constantino
ela já havia o seu modelo estrutural de organização. Já haviam os apóstolos, profetas, mestres, pastores, diáconos. Então já haviam várias funções definidas e as pessoas se reuniam sim em unidades arquitetônicas que seriam os templos. Por exemplo, em Atos capítulo 3, Pedro está indo para o templo. O templo na hora da oração, ali diz a hora nona, né? Então, eles se reuniam em um determinado lugar. Por conta da perseguição, posteriormente eles se espalharam e passaram a se reunir em casas, mas depois construíram templos e se reuniam ali, né? Exatamente por ser esse um modelo do Antigo Testamento, onde havia ali o templo e as pessoas, antes havia também o santuário, e as pessoas se reuniam para congregar e adorar a Deus e a servir a Deus ali, né? Sacrificar na questão do Antigo Testamento, e no Novo Testamento se reuniam para adorar a Deus, ofertar, ajudar uns aos outros, ter aquele momento de comunhão. Então não é antibíblico o fato de haver um templo para as pessoas se reunirem. Há muitas coisas erradas dentro de algumas organizações, dentro de templos, sim, há muitas coisas erradas, mas isso não é uma desculpa para que as pessoas não congreguem e não sirvam a Deus no templo. Então, esse aqui é a primeira visão dos desigrejados, que é esse movimento anti-institucional, né? Eles não querem instituição, eles são contra todo e qualquer tipo de organização e instituição. O segundo ponto aqui dentro é o ensino anticlerical. Se, por um lado, os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja, né, os desigrejados, são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores e etc. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Um outro equívoco da visão dos desigrejados é exatamente essa: eles não quererem nenhum tipo de autoridade e hierarquia dentro da instituição igreja. Eles acreditam que na igreja primitiva não havia isso. Mas é uma visão errada, porque o próprio Cristo instituiu os apóstolos. E o modelo organizacional que muitas organizações, igrejas, né, adotam, são retirados da Bíblia. Então, como é antibíblico se foi tirado da Bíblia, né? É uma visão muito errada. Mas mais adiante aqui nesse comentário, nós vemos que o primeiro ponto que nós falamos aqui sobre os desigrejados serem contra o templo, né, a instituição, e também serem contra a organização clerical, como foi mencionado aqui. O primeiro é porque eles não querem congregar, por isso são contra o templo, não querem se reunir em templos. Segundo, eles não querem ter nenhuma autoridade sobre eles, né? Não querem prestar satisfação a ninguém. Essa é a verdade. Por isso eles são contra toda e qualquer organização clerical institucional. Eles não querem dar satisfação, não querem ter compromisso com nenhuma autoridade dentro desse sistema organizacional da igreja. Por isso eles falam que eles mesmos são as suas próprias autoridades e só dão satisfação a Jesus. Essa é a visão deles, tá? Segundo tópico aqui, já vamos falar sobre a igreja. Olha aqui, a natureza da igreja neotestamentária. Eu não colocaria a igreja neotestamentária porque penso que é uma visão errada, apenas no nome, porque no Antigo Testamento não havia igreja e neotestamentária significa do Novo Testamento. E a igreja só existe a partir do Novo Testamento. Então, não se faz necessário colocar a igreja neotestamentária, mas é a igreja. Primeiro ponto aqui dentro é
organismo. A igreja ela é um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas, conforme também Atos capítulo 10, verso de número 34 e 35, para ser mais exato. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social e governamental humana. Vamos parar por aqui a respeito dos comentários. A natureza da igreja. A igreja, como foi mencionado aqui, ela é um organismo. A igreja não é o templo. A igreja não é a instituição. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, ela está além disso. O estatuto, que é criado ali dentro de uma organização, ele serve apenas para organizar aquela instituição, né? O estatuto, ele organiza, ele é estabelecido para dar ordem a determinada instituição, mas a igreja, ela está além disso. A igreja, ela possui como padrão de conduta a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então ela está além do templo, ela está além do estatuto e ela está além de qualquer organização ou instituição criada. Então, para que servem várias instituições, várias denominações? Servem apenas para que as pessoas possam congregar em determinado lugar. Mas a igreja, ela vai além disso, inclusive além do templo. A igreja, ela é o organismo. A igreja, ela é as pessoas, né? E não o templo, e não a organização. Essa é a visão correta. Não podemos dizer que a igreja é a instituição, porque a igreja não é a instituição. A igreja são as pessoas, tá bom? Então, por isso, é um organismo. Segundo ponto aqui dentro é uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica, contudo, biblicamente não existe organismo sem organização, função, sem forma e igreja sem mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres, né? Conforme Efésios 4, Atos capítulo 6 e Atos também capítulo 14. Essa mesma igreja possuía um código doutrinário e disciplinar, conforme Atos capítulo 2 e 1 Pedro capítulo 3 e também Tessalonicenses capítulo 3. Então aqui são algumas referências que mostram padrões e códigos de doutrina adotados pela igreja. Isso rege a igreja. Cada denominação vai possuir o seu estatuto, né? O seu código doutrinário interno a nível local, mas de uma forma geral, a igreja como organismo vivo, a igreja de Cristo, ela vai além de denominações, vai além até mesmo de etnia, de raça, de tribo, como diz aqui, né, de idioma, língua. Então a igreja, ela é universal, ela é mundial, ela abrange todo tipo de pessoas, né? E em determinados lugares ela vai se organizar em algumas instituições, que são essas que todos nós conhecemos, né? Algumas pegam uma visão equivocada, entram num caminho errado e se perdem, mas aquela que é legítima, né? As igrejas legítimas, elas têm ali o discernimento espiritual para permanecer no caminho correto. Como eu falei no início da lição,
os desigrejados pegam equívocos e erros de igrejas que se desviaram do caminho correto para se basear, para ter isso como base, para não congregarem, né? E isso é um outro equívoco, porque um erro não justifica outro. Então a igreja, ela é um organismo vivo e ela tem também uma organização. Diferente dos desigrejados, né? Que são aparentemente desorganizados, não tem uma estrutura na qual eles possam se organizar. Terceiro ponto aqui é a importância e a necessidade da igreja. Primeiro ponto é a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus, conforme Efésios capítulo 2. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Isso é importante, mas isso não é tudo. Então, uma das importâncias a respeito de congregar é porque a igreja ela tem esse aspecto de família de Deus, né? Somos o corpo de Cristo, estamos ligados uns aos outros por esse laço que é Cristo. Cristo é o que nos une e é exatamente o que nós temos em comum. Isso supera tudo, toda e qualquer outra diferença que possa haver entre nós, porque somos indivíduos, cada um com a sua visão, com o seu pensamento, mas o que nos une é Cristo e essa identidade essa irmandade, né? Por reconhecermos que Deus ele é o nosso Pai e somos todos irmãos. Então a igreja, o ato de congregar, proporciona isso, né? Nos proporciona isso. Segundo ponto aqui dentro, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja ela possui essa responsabilidade de pregar o evangelho e de ensinar a verdade para as pessoas. E sem congregar, penso que se tornaria mais difícil fazer isso, né? Sem um lugar onde as pessoas possam ir para ouvir a palavra de Deus, para aprender sobre Deus, para ensinar e aprender, né? Sem o fator tempo ali para o ajuntamento das pessoas, isso se tornaria mais difícil. Não impossível, porque as pessoas no Antigo Testamento, antes de haver templo, se congregavam, se reuniam em casas, e a igreja não abandonou isso. Por exemplo, a nossa instituição Assembleia de Deus tem os templos onde nos reunimos nos dias de culto, mas também temos as células missionárias que se reúnem nas casas, assim como os crentes do primeiro século se reuniam. E muitas vezes nos reunimos nas casas de pessoas não crentes, para que elas ouçam a palavra de Deus, sejam ensinadas. Então, semanalmente, estamos nas casas também, nos reunindo ali com pessoas, principalmente não crentes, para ensinar, para que elas ouçam, para que elas aprendam sobre a palavra de Deus. E grande parte dos crentes que estão nos cultos, nos templos, são de células missionárias, né? Então a igreja ela não perdeu essa identidade de ser igreja não apenas ali
na congregação e no templo, mas também fora dele, nas casas, nas ruas. Quantos movimentos nós não fazemos nas ruas, né? Cruzadas evangelísticas, até mesmo pregar a palavra de Deus nas praças, nos ônibus, em qualquer lugar que não seja o templo, né? Então a igreja, ela não está presa dentro de quatro paredes, mas ela está atuante na sociedade. Então eu penso que a igreja, ela deve atuar em todas as esferas da sociedade, não apenas dentro ali do templo. Há pouco tempo agora houve um grande movimento da nossa igreja lá em Melgaço, na Ilha do Marajó, né? Alcançando muitas pessoas, aquelas que são desfavorecidas, esquecidas. A igreja estava ali construindo casas, levando alimento, construindo igrejas, templos ali naquele lugar, e as pessoas foram assistidas, ouviram a palavra de Deus, foram realizados ali casamentos comunitários para que as pessoas pudessem se regularizar, né, mediante a sociedade e perante Deus também. Então, uma ação humanitária, ela é feita pela igreja fora do templo. Então, a igreja, ela trabalha muito fora das quatro paredes, né? E muitas pessoas não sabem, não veem isso, acham que a igreja funciona só no culto, né? Mas tem toda uma estrutura fora do culto que, sem organização, eu penso que seria impossível de acontecer, né? Então essa é a importância de nós congregarmos. Vou ler aqui a conclusão para nós encerrarmos a nossa lição. Nesta lição vimos que como os desigrejados pensam e agem em relação à igreja, acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Nesse aspecto é possível, mas não ser igreja fora do templo, né? Nós diríamos. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há um mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma, isso é errado. Consequentemente, não há liderança estabelecida, né? Um outro erro. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e nem glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Tá bom? Aqui nós encerramos a nossa lição e responda aqui nos comentários, deixe aqui nos comentários a resposta do questionário que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou fixar esse questionário num comentário aqui embaixo e você pode responder também nos comentários. Primeira questão: os desigrejados são contra o quê? Nós falamos aqui. Segunda: em que os desigrejados acreditam, né? Qual a visão deles? Terceira, o que devemos observar a respeito da natureza da igreja? Quarta questão, segundo a lição, como era o sistema de governo da igreja primitiva? E a quinta questão, qual é a razão de a igreja existir, né? Para que ela serve? Essas são as questões, deixe aqui a resposta nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative também o sino da notificação para que você seja avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. E deixe o seu like para nos ajudar também aqui neste canal, tá bom? Fica na paz. Até a próxima aula.